O Tribunal Superior do Trabalho julgou 529 mil processos em 2025, um aumento de 3% se comparado a 2024. No mesmo período, houve ainda uma redução de 10,8% de processos recebidos. Nesta edição do Revista TST, você vai ver as prioridades da gestão para este ano. Atenção, mães que trabalham em shopping. A Justiça definiu de quem é a responsabilidade pelo auxílio creche. E para evitar greves no país, o TST atuou durante o recesso e fechou acordos importantes. Rocine Gomes. Aeronautas, petroleiros e aquaviários foram algumas das categorias que tiveram acordos homologados pelo tribunal. E a Justiça do Trabalho mais perto de quem precisa. Um mutirão de atendimentos gratuitos no interior do Tocantins. Tudo isso você confere agora no Revista TST. A primeira edição do Revista TST em 2026 começa de um jeito diferente. Hoje a gente está no Átrio João Oreste da Lazen, aqui na sede do TST, em Brasília. Exatamente, Luana. O painel aqui atrás da gente é do artista plástico Francisco Brenan. E ao longo deste mês, o programa vai passar por diferentes espaços aqui do prédio, porque esse é um ano especial, né, Luana? Isso mesmo, Anderson. Em 2026, o edifício sede do tribunal, essa obra belíssima de Oscar Niemeyer, completa 20 anos. E temos uma reportagem muito legal que vai mostrar em detalhes a grandiosidade deste edifício. Você confere daqui a pouco. Vamos às notícias agora e a gente fala de um direito que afeta a vida de muitas pessoas. O Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, não é obrigado a oferecer creche para os filhos das empregadas das lojas. Para a quinta turma do TST, esta responsabilidade é dos lojistas, que são os empregadores diretos. O repórter Rafael Oliveira explica esse caso para a gente. Oi, Rafael. Oi, Anderson. Oi, Luana. A quinta turma do TST seguiu o entendimento já firmado pelo Supremo Tribunal Federal de que shopping center não pode ser equiparado a empregador. Por isso, o dever de cumprir a regra da CLT, que exige creche em locais com mais de 30 mulheres, recai exclusivamente sobre cada empresa lojista. Na mesma decisão, também foi validada uma cláusula de acordo coletivo que permite que o próprio shopping, no caso das suas funcionárias contratadas diretamente pelo condomínio, substitua a oferta de creche pelo pagamento de auxílio creche em dinheiro. A relatora do caso, ministra Morgana Richa, afirmou que essa possibilidade está dentro do que o Supremo chama de negociação coletiva legítima, desde que não envolva direitos considerados indisponíveis. Na prática, essa decisão reforça que os condomínios de shopping centers não podem ser responsabilizados pelas obrigações trabalhistas dos lojistas, mesmo quando centenas de pessoas trabalham no mesmo espaço físico. Volto com vocês. Tá certo, Rafael. Muito obrigada pelas informações. E a gente acabou de acompanhar toda essa situação do Shopping Iguatemi em Porto Alegre, mas como que funciona esse direito na prática? A juíza Laura Moraes, do TRT da 10ª Região, explica em um minuto. Vamos ver. A lei protege as mulheres e a primeira infância através da obrigatoriedade das empresas fornecerem para locais com mais de 30 empregadas, acima de 16 anos, um local para vigilância e amamentação de seus filhos. A finalidade é justamente a proteção à infância e a não discriminação da mulher, né, em idade fértil. E com isso, há a possibilidade, com tratativas com norma coletiva, de poder fazer convênios com instituições privadas para fornecimento de creche ou o próprio reembolso em dinheiro. Há uma polêmica de que esse reembolso estaria tirando o caráter de afeto, mas muitas vezes se faz necessário porque algumas crianças são cuidadas, por exemplo, por pais ou outros cuidadores que necessitam de um local de cuidado para a criança durante o trabalho sem que sofram discriminação. E agora a gente fala sobre a atuação do TST no começo do ano. Exatamente, Luana. O ano judiciário foi aberto oficialmente nesta segunda-feira. O início oficial dos trabalhos foi precedido por uma celebração dos 20 anos do edifício sede do TST. Personalidades que contribuíram para que o projeto saísse do papel foram homenageadas. Ao abrir a cerimônia do ano judiciário, o presidente do TST e do CSJT, ministro Vieira de Mello Filho, destacou a produtividade do tribunal no ano passado.
Foram julgados 529 mil processos em 2025, 3% a mais se comparado a 2024. De 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025, o TST recebeu 513.306 processos, entre casos novos e recursos internos, com redução de 10,8% em relação ao ano anterior. No mesmo período, foram julgados 529.410 processos, representando aumento de 3%. O acervo atual é de 660.722 processos, com crescimento de 6,4%, dado que nos impõe desafios relevantes e orienta as prioridades da gestão para o próximo ciclo. O presidente lembrou ainda que a redução da litigiosidade e o incentivo à conciliação e mediação estão entre as prioridades da gestão. Seguimos direcionando esforços para reduzir a litigiosidade repetitiva, aprimorar fluxos de trabalho, incentivar soluções consensuais e fortalecer instrumentos que ampliem a previsibilidade e a coerência das decisões. Destacam-se nesse eixo a valorização da conciliação, da mediação e da cultura de precedentes, sempre com absoluto respeito à independência judicial e à qualidade da prestação jurisdicional. A participação do TST em debates sobre regulamentação de plataformas digitais e novas formas de trabalho também foi abordada durante a sessão. O presidente destacou que as discussões exigem equilíbrio, responsabilidade e diálogo permanente entre os poderes e atores sociais. Também foram abordadas iniciativas de compromisso social, como o acordo com a Fundação Biblioteca Nacional. A ação incentiva a leitura em ambientes socioeducativos, escritórios sociais e no sistema prisional, com ações de destinação de livros e formação de mediadores de leitura. É importante destacar também que os trabalhos não pararam durante o recesso, não. Foi durante esse período que mediações importantes realizadas pelo TST evitaram greves em setores estratégicos da economia. Desde o final do ano passado, o TST entrou numa sequência de conciliações. Há 3 dias do encerramento das atividades, em 16 de dezembro, a Casa da Moeda do Brasil e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Indústria Moedeira celebraram a assinatura de acordo coletivo de trabalho. Entre os pontos em consenso, ficou garantido aumento salarial e a continuidade do salário substituição. Com o tribunal já em recesso, outros acordos também foram firmados, reforçando a cultura de conciliação e diálogo incentivada pelo TST. A movimentação por aqui foi intensa, com a realização de muitas outras sessões de mediação. Para se ter uma ideia, em 30 de dezembro, semana do Ano Novo, teve conciliação. Aeronautas e empresas aéreas assinaram uma nova convenção coletiva de trabalho. A categoria, que estava com indicativo de greve para a virada do ano, abrange quem trabalha em aeronaves. Pilotos, copilotos, comissários de bordo. Ficou firmado, por exemplo, recomposição salarial pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e reajuste no Vale Alimentação. No mesmo dia, a seção de dissídios coletivos julgou a greve dos Correios, categoria que chegou a paralisar as atividades em alguns estados. Em sessão extraordinária, a maioria dos ministros acompanhou o voto da relatora, ministra Kátia Arruda, e decidiu manter parte das cláusulas do acordo coletivo de trabalho, com ajustes pontuais. Ficou estabelecido o reajuste de 5,1% no salário e em benefícios como vale alimentação e reembolso creche. O colegiado decidiu que a greve deflagrada não foi abusiva. Em janeiro, os aeroviários assinaram uma nova convenção coletiva de trabalho com a Federação Nacional dos Aeronautas e Aeroviários e o Sindicato dos Aeroviários no estado de São Paulo. Entre os pontos da convenção, ficou acertada a aplicação do INPC na remuneração e reajuste de 8% no Vale Alimentação e de 5% no Vale Refeição. Avançamos em mais um acordo, avançamos em mais uma conciliação. Este é o papel talvez mais importante da Justiça do Trabalho, e aqui eu represento a Justiça do Trabalho e digo que nós estamos felizes, porque cumprimos a nossa missão a contento.
Os aeroviários são os profissionais da aviação civil que trabalham em solo. Eles dão suporte a quem precisa de ajuda durante o check-in, embarque e desembarque, além de atuarem na manutenção e na segurança. A convenção ela acabou sendo boa tanto para as empresas quanto para os trabalhadores, porque houve concessões dos dois lados, né? E nós com certeza nós chegamos num bom termo nessa convenção coletiva. Quando a gente negocia, não é só pensando em ganhos financeiros, é também pensando em uma sociedade, pensando na segurança de voo, que é a nossa principal visão. O setor aéreo ele tem que estar voltado e ter como premissa básica a segurança de voo. O TST homologou ainda 2 acordos entre a Petrobras e a Transpetro. No caso da Petrobras, que tem mais de 40 mil empregados no país, o acordo coletivo de trabalho passou a prever reajuste das tabelas salariais, correção anual e manutenção do adicional por tempo de serviço, o anuênio. O instrumento da conciliação, ele vai muito ao encontro de toda a nossa estratégia de relações de trabalho, de relações sindicais, que é a busca do diálogo, do respeito entre as partes e da construção de soluções coletivamente. Na Transpetro, subsidiária responsável pelo transporte e logística, o acordo coletivo garantiu o pagamento dos adicionais noturno e de periculosidade. A prontidão do tribunal, já agendando reunião de conciliação e julgamento logo após o ajuizamento do dissídio, foi fundamental para que esse processo corra de forma ágil e se resolvesse tão logo o ajuizamento tenha sido protocolado no tribunal. E um desses acordos envolveu também profissionais da navegação de apoio marítimo. O setor atua no apoio às operações de petróleo e gás em alto mar. Empresas e sindicatos chegaram a um consenso logo na primeira rodada. O acordo define jornada, escalas, remuneração e benefícios. Os termos valem até janeiro de 2027 e a gente conversou com a vice-presidência do TST. Vamos ouvir. Isso que é o bonito do direito coletivo. Isso aqui é o papel, talvez, transcendental da Justiça do Trabalho, que é aproximar as partes, conciliar, né, fazer com que os segmentos sociais, segmentos se encontrem nessas conciliações, nesses acordos, né? Isso é a justiça social, isso é o papel preponderante da Justiça do Trabalho e por isso que eu digo que, mais uma vez, eu saio daqui muito satisfeito e realizado como juiz do trabalho. Daqui a pouco, o TST vai reservar vagas de emprego a pessoas trans. Não saia daí, a gente volta em instantes. O TST vai reservar vagas de emprego a pessoas trans. A medida vale para os contratos firmados com empresas terceirizadas que prestam serviços à corte. Um dia histórico. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Vieira de Mello Filho, assinou o ato conjunto do TST e do CSJT, que institui o programa Transformação. A iniciativa estabelece que os contratos firmados com empresas terceirizadas que prestam serviço ao tribunal devem destinar, no mínimo, 10% das vagas a mulheres integrantes de grupos vulneráveis. 5% desse total deve ser destinado especificamente a mulheres trans e travestis, priorizando pretas, pardas e as que deixaram o sistema prisional. E ainda sobre esse assunto, Anderson, o presidente do TST, ministro Vieira de Mello Filho, falou sobre o compromisso do tribunal em combater as desigualdades. Vamos ver. O acesso ao trabalho é a principal ponte para a autonomia, para a renda e para a cidadania plena. Queremos construir soluções com vocês, não para vocês. A Justiça do Trabalho existe para reduzir desigualdades históricas. E sabemos que a exclusão de pessoas trans e travestis do mercado formal é uma dessas desigualdades estruturais, que exige ação afirmativa, políticas públicas consistentes e compromisso institucional contínuo. Agora, uma boa notícia para quem precisa de atendimento. A Justiça do Trabalho leva esta semana um mutirão de serviços gratuitos a Araguatins, no norte do Tocantins.
Exatamente, Luana. E quem explica como vão funcionar esses atendimentos é a jornalista Natália Pianegonda. Eu falo da cidade de Araguatins, norte do Tocantins, na região do Bico do Papagaio, bem na divisa com Pará e Maranhão, onde acontece entre os dias 4 e 8 de fevereiro a ação Cidadania Aqui com Você, uma itinerância da Justiça do Trabalho para proporcionar uma série de atendimentos de cidadania gratuitos para a comunidade aqui da região. Mais de 20 parceiros se uniram à Justiça Trabalhista nessa iniciativa para oferecer esses atendimentos, como, por exemplo, regularização e emissão de documentos, atendimentos de saúde com médicos, dentistas, exames rápidos de saúde, atendimento com INSS, Previdência Social, também com o INCRA para tratar de regularização fundiária, orientação jurídica com Justiça Federal, Justiça Estadual, Justiça do Trabalho, também Justiça Eleitoral, enfim, uma série de ações para proporcionar cidadania para a comunidade aqui do Bico do Papagaio. Essa itinerância é a primeira no contexto da Política Nacional de Itinerância e Inclusão Digital da Justiça Trabalhista, que foi aprovada em dezembro pelo CSJT. A região do Bico do Papagaio foi escolhida como a primeira para receber essas ações em razão da alta informalidade que existe no mercado de trabalho e também porque foi constatado o risco de trabalho infantil e de trabalho escravo aqui na região. Em razão disso, também, juízes trabalhistas terão rodas de diálogos com estudantes da rede pública de ensino para trazer informação, conscientização sobre direitos e levar esse acesso à cidadania aqui à comunidade dessa região. Nós acompanharemos todas as iniciativas e traremos mais informações ao longo da semana para você aqui na programação. A seguir, estreia de quadro novo sobre as redes sociais do TST. Os detalhes você confere daqui a pouco. Como a gente disse no começo do programa, né, Anderson, 2026 marca uma data especial. O prédio sede do TST completa 20 anos. Exatamente, sem puxar saco, viu? É um dos prédios mais bonitos aqui de Brasília. E a repórter Larissa Batista conta pra gente como que uma obra que carrega os traços de Oscar Niemeyer está ligada com a identidade e o valor social e humano da Justiça do Trabalho. Dá só uma olhada. Imagine o seguinte cenário: pilhas de processos físicos para armazenar e julgar, uma sede pequena e a justiça trabalhista cada vez mais demandada pela sociedade brasileira. Essa era a realidade do Tribunal Superior do Trabalho antes da mudança oficial para o atual edifício sede, que completa 20 anos de história. A transferência do TST do Rio de Janeiro para Brasília aconteceu na década de 1970, mas foi somente em março de 1993 que o Tribunal Pleno da Corte autorizou a solicitação de um terreno para a construção da nova casa. Projetado por Oscar Niemeyer, o prédio integrou o conjunto da arquitetura moderna de Brasília, com formas, curvas suaves e espaços amplos característicos da obra do arquiteto. A parceria foi firmada em 1994 e os primeiros esboços foram apresentados por Niemeyer 2 anos depois, como mostram esses registros históricos. Foi somente em 1998 que, de fato, as linhas saíram do papel e viraram um canteiro de obra cheio de trabalhadores e máquinas. A inauguração do espaço veio 8 anos depois, em 1º de fevereiro de 2006. Foi o primeiro hasteamento da bandeira no TST, nesse prédio novo. O ministro Vantuil era o presidente na época, ele teve essa ideia, foi muito positiva, nos reunimos todos os ministros, estávamos entrando na casa, inaugurando o prédio, então começamos essas celebrações. Durante a inauguração, autoridades dos 3 poderes da República destacaram a importância histórica da construção da sede e também a integração das instituições vinculadas ao TST, como o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, criados pela reforma do Judiciário em 2004. Os trabalhadores que construíram a sede também foram homenageados.
aqui será a Casa da Justiça do Trabalho no Brasil. De seus 24 tribunais regionais de trabalho e de suas 1.314 varas de trabalho espalhadas por todo o Brasil. Será também um espaço a ser utilizado para eventos diversos. Com certeza, ensejará uma melhoria na prestação jurisdicional. O Tribunal Superior do Trabalho ocupa uma área de cerca de 96 mil metros quadrados aqui no setor de Administração Federal Sul, no centro de Brasília. 20 anos se passaram e o que vemos é um prédio carregado de história e responsabilidade social. Um espaço físico que simbolizou um avanço institucional e o fortalecimento da atuação da justiça trabalhista no país. A arquitetura daqui abraça a todos. Distribuídos em 3 blocos principais, com estruturas planejadas para abrigar gabinetes de ministros, salas de sessão, biblioteca, auditório e áreas administrativas. O edifício também reúne um acervo de obras de arte. Entre os destaques está o painel em cerâmica do artista pernambucano Francisco Brenan, instalado no átrio João Oreste Dallazen, além dos famosos azulejos de Atos Bulcão. Um prédio feito de histórias, memórias e simbolismos que vão muito além de concreto e cimento. E você pode conhecer o edifício sede do TST através do programa de visitação. E para solicitar o agendamento, é só mandar um e-mail para cepres-visita@tst.jus.br. E além de conhecer o prédio de forma presencial, dá para conhecer o TST sem sair de casa. O Memorial Virtual tem um tour completo. É só apontar o celular para o QR Code. E tem novidade no programa, hein, Anderson? Exatamente, estreia hoje o quadro Direto da Rede. O Paulo Azeviche mostra o que mais movimentou as redes sociais do TST. Nessa primeira participação, ele conta pra gente como anda o engajamento de quem segue a página do tribunal. Conta aí, Paulo. Muito papel, né? Tá vendo essa pilha? É um relatório que mostra o tanto que as redes sociais do TST cresceram no último ano. Só em 2025 teve mais de 20 milhões de visualizações no Instagram do TST. Você consegue imaginar quantos são 20 milhões? Não, nem eu. Mas eu sei que lá no Instagram do TST você vai ver conteúdo sobre direitos trabalhistas, decisões, saúde no trabalho e temas que fazem parte do dia a dia de quem trabalha. É uma comunidade engajada que não passa o dedo pela tela. Teve comentário, compartilhamento, salvamento, gente usando o conteúdo de verdade e aplicando no dia a dia. E sabe o que mais chamou a atenção do público? Saúde mental no trabalho. O assunto do momento para quem trabalha. Nós tivemos, por exemplo, o post sobre burnout, que teve grande repercussão. Olha só esses comentários. A Paula escreveu assim: tem muita gente sofrendo burnout, mas engolindo calado, com medo de perder empregos ou cargos. Já a Annelise falou: chocada por esses índices, eu não esperava. E a Cleitiane falou que só quem passa sabe e que não é fácil. E sabe a jornalista Isabela Camargo? Então, teve o comentário dela também, viu? Tá vendo? O nosso conteúdo não fica só no blá blá blá, ele gera identificação, acolhimento e ajuda a colocar em pauta problemas reais do mundo do trabalho. Isso é cidadania. É quando a justiça do trabalho se aproxima ainda mais do trabalhador e do empregador, da sociedade. Bom, acho que depois de ler tudo isso sobre os números, eu preciso descansar também, então eu vou nessa porque informar é essencial, mas descansar também. Ah, e não esquece de seguir o TST no Instagram, é o @TSTJus. Até a próxima! Informamos que nenhuma árvore foi prejudicada na gravação deste vídeo, só folhas de rascunho em fim de carreira. Valeu, Paulo, e bom descanso aí para você, afinal, saúde mental é coisa séria, né? Com certeza, Anderson, e fica o alerta. Muita gente sofre com burnout por medo de perder o emprego. Semana que vem, o Paulo volta com mais novidades sobre as redes sociais do TST. Tem muita coisa boa para ele trazer para a gente aqui ainda, né, Luana? Pois é. O Revista TST de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Para rever este e outros programas, acesse youtube.com/TST ou assista pelo aplicativo TV Justiça Mais. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau!